Pinto é um filho adotivo de Tomar, eh, esteve cá há alguns anos. A paixão pela velocidade, pelos carros, começou também aqui em Tomar. Nuno, obrigado também por estar aqui connosco eh, nesta, nesta rubrica da Gala Templária e bem-vindo também. Obrigado, Nuno. O que é que podemos conhecer um bocadinho? Como é que começou esta paixão do Nuno pela velocidade? Bom, a paixão começou, tenho que dizer, bem antes de sequer ter necessidade de tomar, porque desde que eu me lembro que eu gosto de carros. Adoro de carros desde mesmo que me lembro. A minha primeira recordação é praticamente tinha eu menos de 5 anos e fui com o meu pai à apresentação da equipa Lancia Martini Racing do Rally de Portugal, que ocorreu no Largo Camões, em Lisboa. E eu era muito pequenino e vi os carros, na altura eram os Lancia 037, que depois faziam o Rally de Tomar e passavam por Tomar, tinham, no último dia, se eu não estou em erro, tinha uma neutralização em Tomar e depois faziam as duas últimas especiais, que era Coruche, Abrantes e Coruche, e isso, mais tarde, já vivendo em Tomar, tive a oportunidade de ver os carros de rally aí em Tomar, mas lembro-me, é a minha primeira recordação, fiquei apaixonado por rallies, por carros, depois cheguei a ir ainda a Sintra, também com o meu pai, ver os carros ao vivo, nesse ano eu era tão pequeno que acho que não fui ver nenhum troço, só me lembro de ver essa apresentação estática no Largo de Camões. Depois fiz a minha carreira, ahm, já vivendo entre Tomar e Lisboa, comecei nos karts e efetivamente depois quando acabei a fase dos karts e comecei a participar nos rallies e depois mais tarde na Fórmula BMW, mas principalmente a fase dos rallies é muito marcada por Tomar, porque conheci pessoas de Tomar que já faziam rallies, o Pedro Dias da Silva, o Zé Oliveira, o Luís Jardim Pereira, o João Jardim Pereira, e foram eles, foi da mão deles que eu cheguei aos rallies e comecei e tive a minha primeira experiência. O Eduardo Salvador Ribeiro também, que é também de Tomar, e o Vítor Jesus, por isso a nata da competição automóvel de Tomar adotou-me e ensinou-me muito, e foi aí que eu comecei a fase pós-karting e de começar nos automóveis, e até aos dias de hoje continuam a ser meus amigos e continuo a partilhar algumas experiências com eles. Inclusivamente fiz o Rally de Tomar há 2 meses atrás, na companhia do meu copiloto sempre, o João Jardim Pereira, com o irmão Luís Jardim também a acompanhar-nos durante o Rally, e o Zé Oliveira era um dos organizadores, eu era o subdiretor do Rally, por isso vem daí essa ligação. O Nuno é conhecido por treinar grandes estrelas da Fórmula 1. Como é que é estar com essas estrelas da Fórmula 1 e lidar com eles? Sim, para mim acaba por. Eu não os vejo como grandes estrelas da Fórmula 1 porque os conheço desde miúdo. Claro. E isso tem uma diferença muito grande quando as pessoas falam no Max Verstappen, no Ocon, no Verstappen, no Stroll, no Leclerc, no Lando, no Norris. Todos eles eu conheci quando eles tinham 12, 13, 14 anos de idade ou até mais novos. E são mais de 10 anos que eu os conheço e trabalhei com alguns deles nos Fórmulas, na iniciação deles dos Fórmulas, na Fórmula 4, na Fórmula 3, na Fórmula 2. Por isso, para mim, não são super estrelas nesse aspecto, como nós vemos, como talvez eu poderia olhar para um Carlos Sainz ou um Colin McRae ou o Yua Cancuna. Para mim, sim, esses eram estrelas quando eu era mais novo. Estes eu não os vejo na mesma maneira, porque os conheço há muito tempo, mas primeiro são miúdos completamente normais, obviamente atletas de alta competição, mas não eram miúdos há uns anos atrás, agora são homens, ainda jovens quase todos, mas quase, eu diria todos eles mantêm a mesma atitude, são pilotos, são competitivos, mas não mudaram, não é o facto, pensando no caso que se calhar as pessoas podem reconhecer mais facilmente, que é o Max Verstappen, que já é 4 vezes campeão do mundo, diz olá da mesma maneira que dizia há 10 anos atrás, quando estava em 2014 na Fórmula 3, e falávamos, quando falamos de corridas e de coisas completamente normais, e continua a ser o mesmo, continua a ser o mesmo, e eu dou muito valor a isso, porque
podiam mudar em termos de comportamento, mas absolutamente não é isso que acontece. O Russell, o Albon, uh, são iguais, um bocadinho mais velhos, mais experiência, mas completamente é difícil de acreditar, mas são pessoas, como é óbvio, normais como todos nós, com os seus dias melhores e dias piores, mas cujo comportamento, na minha É opinião, sempre o não se mesmo. alterou. Certo. Nuno, o Nuno passou por, como piloto, agora também por coach. Quais é que são as grandes diferenças e as comparações, as realidades culturais de cada país para aqui para o nosso Portugal também? Há muitas diferenças. Há algumas diferenças e isso vê-se, se calhar, pelo facto de eu, ao fim destes anos de carreira como coach, e este trabalho de coaching começou em 2003, logo a seguir a eu ganhar a Fórmula BMW, que foi em 2002. Por isso, em 2003 começou e são mais de 20 anos, e eu tive muito poucos clientes ou pilotos portugueses. E vem um bocadinho também da mentalidade. Às vezes nós temos mais dificuldade em aceitar o aconselhamento, o treino, o pensar que, e muitas vezes na parte das corridas, o, os pilotos têm algum passado relacionado com as corridas, ou seja, têm um pai, têm alguém na família que já correu, e às vezes eu dá-me um bocadinho a sensação que, sendo os portugueses nisso, são um bocadinho mais fechados e não querem tanto ouvir as opiniões de alguém externo, enquanto que em mentalidades como, e neste caso eu tive muitos pilotos espanhóis, alguns deles que são pilotos profissionais hoje em dia, ganharam Fórmula 3, ganharam o Grande Prémio de Macau, chegaram a ser pilotos, como por exemplo o Dani Juncadelha, que chegou a ser piloto de testes da Fórmula 1 e agora está connosco na Aston Martin como piloto de simulador, em que era um caso único, porque tinha dois tios, um da parte da mãe e um da parte do pai, que tinham sido pilotos de Fórmula 1 nos últimos 20 anos. E mesmo assim, eles preferiram que eu trabalhasse diretamente com ele, porque diziam, apesar de nós termos o conhecimento, nós somos família. E não vamos ter um trabalho tão objetivo como alguém profissional e externo. E era o que eu dizia, é surpreendente e gostei muito dessa atitude, porque tinham a noção de que, às vezes, tendo a relação familiar, pode prejudicar um pouco no trabalho. E este é o caso mais óbvio. Tinha dois tios que chegaram à Fórmula 1 e nenhum deles trabalhava diretamente com ele, porque têm essa mentalidade de separar. Em termos de Portugal, eu às vezes acho que é um bocadinho mais difícil e temos mais facilmente, se calhar, preferem contratar alguém estrangeiro do que ter um português a trabalhar com o piloto. Mas isso pode também ser circunstancial e pode ter acontecido nos casos que eu tenho. Mas penso que existe uma mentalidade mais aberta em termos de procurar apoio, experiência, conselho de alguém que fez disto não só a minha parte de experiência como piloto, mas depois a parte profissional como treinador, como conselheiro, como manager, porque fazemos muito esse trabalho. Há exceções, há algumas, felizmente, e já trabalhei com alguns pilotos portugueses e agora, inclusive, ainda continuamos como empresa a trabalhar com o Ivan Domingos, mas acaba por ser a exceção e não a regra, e isso não deixa de ser estranho. Quando vocês acabam por estar tanto tempo fora de casa, pode-se dizer assim, é assim Sim, que é habitual, como é que é combatida a saudade? é difícil e é esquisito e acho que nós acabamos por desenvolver alguns mecanismos. Este trabalho não é para todos. Se for alguém que realmente sofra muito com a saudade, é impossível estar 30 e tal fins de semana ou 30 e tal semanas por ano na estrada e fazer as corridas que fazemos, não só Fórmula 1, mas Mundial de Endurance e as outras categorias, acaba-se por estar muito tempo fora. É tentar ir combatendo às vezes com aproveitar o máximo possível quando se volta à casa. E ontem, isto é um exemplo engraçado, ontem nós estivemos em Portugal e depois voámos para a Áustria e no voo trouxemos alguns pastéis de nata. E, pedimos precisamente, enquanto estávamos a fazer o teste e o trabalho, pedimos para alguém ir comprar uns pastéis de nata para nós podermos trazer e isso já custou menos a viagem. Mas passa muito por depois tentar voltar e eu tento fazer isso, apesar de viver fora, quando tenho, mesmo que seja só 1 ou 2 dias e
e que faça sentido em termos de voos e de planeamento, às vezes vale a pena voltar a Portugal, nem que seja um dia para não só para ver os amigos, a família, como é óbvio que às vezes vai diminuindo, mas mesmo assim é importante, mas apanhar o nosso sol, ver o nosso céu azul e principalmente a gastronomia, poder comer alguma comida portuguesa, nem que seja só duas refeições, às vezes vale a pena e dá-nos bagagem para 1 ou 2 meses. Era o que eu ia lhe perguntar. Quando são aqueles mais tempo fora, as comunidades portuguesas, quando vocês depois têm a oportunidade de conhecer, ajuda também a matar um bocadinho a saudade. Sim, e isso é uma grande característica. Há um português sempre em todo lado do mundo e às vezes ouve-se, basta ouvir falar e toda a gente para e diz, oi, estou agora a ouvir falar português aqui. E depois é sempre aquela coisa, pergunta-se onde é que se pode, onde é que há um restaurante português, se pode comer isto ou aquilo, e há sempre, isso é verdade. E tenho tido um bocadinho essa sorte um pouco pelo trabalho que faço com a televisão e com os comentários, de que chega a mais comunidades e muitas vezes tenho a simpatia de termos outros portugueses que reconhecem e que nos dão uma palavra e é sempre agradável, mas é bem verdade, há um português em todo o lado. Acho que se eu pensar assim em algum sítio onde nunca tenho encontrado um português, Não existe. não, tenho que fazer um esforço grande. Iria dizer que se calhar só no Azerbaijão, só na corrida de Baku é que ainda não me lembro de encontrar alguém que, que estivesse lá, mas felizmente até público, até espectadores portugueses já encontrei, por isso é sempre bom e, e nós temos essa característica. Eu acho que nós como portugueses, acho que sinceramente acho que só mesmo portugueses, italianos, gregos, temos essa mentalidade aqui do sul da Europa que, que, que recebemos bem e temos essa preocupação se virmos ou ouvirmos alguém a falar português, vamos dizer de imediato olá e trocar ali meia dúzia de palavras e mostrar interesse pelo que é que está ali a fazer. Qual é que é a melhor recordação desportiva que tem aqui de Tomar? Que vai ficar sempre na sua memória? De tomar é difícil porque há vários momentos que marcam-nos em diferentes momentos, mas eu acho que este último Rally Tomar foi muito especial. Este acho que foi muito especial. E atualmente, se tivesse, eu sei que há muitos momentos que tem para eleger, Sim. mas aquele que nunca mais vai esquecer, até ao momento. Não, são muitos, muitos momentos, felizmente. E acho engraçado porque eu acabo por dar mais valor a momentos que vivi como coach do que como piloto. Como piloto digo que se calhar um dos pontos altos foi ver a felicidade do João, do Luís, de toda a gente que nos acompanhou em termos de ganho o Rally de Tomar. Não é nada de extraordinário para nós, teve muito significado. Em termos pessoais, eu acho que é a vitória no Grande Prémio de Macau em 2011. Continua a ser um momento, em termos de ser inesperado e de alegria pura, acho que é Macau 2011, quando pela primeira vez um piloto que eu estava a apoiar ganhou o Grande Prémio de Macau, que era um daqueles sonhos antigos que eu tinha de miúdo, de participar como piloto. Não participei como piloto, participei como pertencendo à equipa, coach, e quando o Dani ganhou Macau, acho que continua a ser o highlight, mas depois vamos por importância, não é? A primeira vez que o Lance faz um pódio em Baku na Fórmula 1 tem muito peso. Campeonatos que ganhamos, Fórmula 3, que são o corolário de trabalho de muitos anos. E isso depois tem muito peso quando finalmente se ganha. Com o Lance, por exemplo, é isso. Eu conheci-o quando ele saiu dos kart e quando, ao fim de 4 anos, ele ganha a Fórmula 3 e com isso é campeão europeu de Fórmula 3 e dá-lhe os pontos necessários para a superlicença para poder ir para a Fórmula 1. Também é um momento inesquecível, mas é muito difícil. É muito difícil escolher um, acho que ainda bem, uh, ainda bem que assim é, mas
A primeira vez que estive a ouvir os Grupo Bs em Sintra, os carros de rally, há muita coisa, há muita coisa que marca. Em termos pessoais, ter ganho a Fórmula BMW na altura foi bom, mas acaba por ser, era o objetivo do ano, por isso quando se ganha, acaba por ser só um bocadinho o alívio, era o objetivo cumprido. Não foi uma felicidade assim tão grande como agora no Rally Tomar, que era sem importância, porque não é pertencendo a um campeonato e aquilo correu tudo tão bem e ganhámos. Foi só, pronto, está feito. É felicidade pura sem mais. Mas depois também tenho que referir isso, é um momento importante. Quando eu fiz o Rally de Portugal há 2 anos, em 2023, sem também nenhuma obrigação, mas tínhamos uma causa solidária por trás, tivemos um apoio muito grande, toda a gente que nos acompanhou nesse Rally de Portugal ao longo dos 3 dias, chegar ao fim e acabar em segundo dos portugueses, que não é nada de especial, se calhar foi mais sobreviver do que outra coisa, mas chegar ao fim teve também um sabor muito especial. Antes de terminarmos, qual é o grande sonho que ainda falta concretizar? É ganhar uma corrida de Fórmula 1. Falta aí. Já ganhei como pertencendo à equipa, porque quando nós estávamos todos na Racing Point, a equipa ganhou uma corrida e foi uma corrida especial, apesar de ser na altura do Covid, em que o Pérez ficou em primeiro e o Lance ficou em terceiro e fez pódio. Mas eu ainda quero. Gostava muito que um dos pilotos com quem eu trabalhei ou trabalho diretamente ganhe uma corrida de Fórmula 1. Acho que é das coisas que podia dizer que falta isso para ter. Já fizemos pódios, já fizemos poles, falta uma vitória numa corrida para dizer pronto, está feito. Se não acontecer ou se nunca chegar a acontecer, também acho que estamos todos bem resolvidos e estamos felizes por ter, pelo que já tivemos e pelo que já pudemos viver até hoje. Nuno, uma última questão. Estamos a Sim. organizar esta gala desportiva templária. Isto é, pode-se dizer, é um miminho para vocês, treinadores, atletas, clubes, dirigentes, toda a gente que trabalha durante o ano. É o Em que eu tive reconhecimento em 1997, se eu não estou em erro. do Lembro-me Hotel que dos foi Templários. assim. Exatamente, isso. E São muitos anos, mas com muito orgulho. isto é um miminho para vocês que durante um ano tanto trabalham em prol da modalidade que tanto amam também. Sim, e o que é importante nisto é em todas as modalidades. E eu agora estou na Fórmula 1, que é o expoente máximo em termos de automobilismo, mas trabalha-se igualmente tão arduamente no kart, na Fórmula 4, no rally regional, percebe? Existe mesmo. E nisso eu sei que se estende a todos os outros desportos. Eu lembro-me que Tomar tinha uma tradição muito grande de trampolins e eu tenho a certeza que os nossos atletas que tiveram resultados extraordinários, eles, os atletas e toda a sua equipa, não tendo se calhar o reconhecimento mediático que mereceriam e que não, porque não são modalidades tão famosas, não é? tão seguidas como se calhar o futebol, o automobilismo, mas eu sei que eles trabalham em tão ou mais árduo, de uma forma mais árdua do que quem está na categoria máxima do desporto automóvel ou no máximo do futebol. O hóquei em patins, eu lembro-me que era uma modalidade com uma expressão e com um significado tremendo em Tomar, e é pensar em todas essas pessoas que fazem da sua vida o desporto, muitas vezes sem o mesmo reconhecimento público e sem o mesmo reconhecimento financeiro, como é óbvio, e eu sei que trabalham da mesma maneira, por isso às vezes estes pequenos gestos e estas pequenas galas, não é, por assim dizer, este pequeno, entre aspas, reconhecimento, tem muito valor. Eu lembro-me do troféuzinho que tenho acho que da atleta revelação de 97 ainda está no meio dos meus troféus, mesmo à frente, por isso continua sempre. Tá, muito bem. Nuno, muito obrigado por este bocadinho. Muitas felicidades, muitos sucessos e vemos na terça-feira. Sei que vai estar cá presente também na Gala Templária. Sim, se não acontecer nada, eu vou estar aí presente. Uma pessoa nunca pode, É verdade. nunca, isto nunca sabe como é que correm os fins de semana, mas em princípio vemo-nos na terça, aí estarei, com Muito todo o gosto. obrigado. E tudo bom. Muito obrigado. Até à próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.